Afinal, quem somos? 11. A teoria espírita. O caráter essencialmente racional de que o espiritismo se revestiu torna pueris as acusações de empirismo e de sobrenaturalismo que muitas vezes lhe dirigem. Não seria demasiado insistir sobre este ponto. A realidade das manifestações espíritas repousa, já ouvimos, sobre testemunhos insuspeitos de homens cuja competência é reconhecida. Devidamente verificados os efeitos, preciso foi procurar a causa, e se os sábios afirmaram havê-la encontrado na intervenção dos espíritos, é porque a natureza dos fenômenos não permite outra explicação plausível. Não se infere daí, porém, que eles devem ser classificados no domínio do sobrenatural, pois nada seria mais contrário ao bom senso. O sobrenatural não existe, nem poderia existir. Tudo no universo é regulado por leis. Demonstrar a existência de um fenômeno é colocá-lo na ordem permanente das coisas, é submetê-lo à lei natural. No meio deste universo em que tudo, seres e coisas, encadeia e se liga em estreita solidariedade, em profunda e sublime harmonia, não há motivo para o milagre nem para o sobrenatural. Leis tão rigorosas e inflexíveis como as que governam a matéria regem o mundo invisível. Para conhecer o seu admirável funcionamento, só há um meio: estudar. Apesar das dificuldades que apresenta, não há estudo mais fecundo que o do mundo dos espíritos. Abre ao pensamento perspectivas inexploradas, ensina a nos conhecermos, a penetrarmos os recônditos mais íntimos do nosso ser, a analisar as sensações, a medir as faculdades e, em seguida, a regular melhor o seu exercício. Libera-nos, finalmente, da escravidão e do medo. É esta, por excelência, a ciência da vida da alma, não só em seu estado terrestre, mas também em suas transformações sucessivas através do tempo e do espaço. Nota 1. Leon Denis, Depois da Morte. Mas perguntar-nos-ão: qual é a natureza e a procedência das almas? Que significa? Serão elas uma criação independente da natureza, individualidades superiores distintas do homem, ou serão, como em geral se presume, os espíritos dos homens que já viveram na Terra e que vivem noutros planos libertos dos laços materiais? A crença na alma foi estabelecida até agora sobre dissertações metafísicas e sobre revelações divinas não comprovadas. A religião, a fé, o sentimento, o desejo, o temor não são provas. A palavra alma e seus equivalentes nas línguas modernas, espírito, por exemplo, ou nas línguas antigas, como anima, spiritus, atma, alma, vocábulo sânscrito ligado ao grego, vapor, etc., implicam a ideia de sopro. E não há dúvida que a imagem da alma e de espírito exprimiu a ideia primitiva de sopro aos psicólogos da época. Psyche provém do grego e significa soprar. Estes observadores, identificando a essência da vida e do pensamento com o fenômeno da respiração e, de outro modo, tendo de conciliar o fato patente e recusável da decomposição do corpo privado de sopro, privado da alma, com as aparições dos mortos, isto é, a vida persiste daqueles cujo cadáver aí jazia, ou o que mais é dissolvido e reduzido a pó. Imaginaram que o sopro, a alma,
era alguma coisa que abandonava o corpo na hora do passamento para ir viver noutra parte a sua própria vida. É curioso, ainda hoje o último suspiro designa a morte. Em geral, os homens pensam como uma convicção perfeita que só há no mundo uma única realidade incontestável, a realidade dos objetos da matéria, isto é, do que se vê, do que se toca, do que cai sob a apreciação dos sentidos. O resto, para eles, não passa de abstração, quimera, coisa nenhuma. Tal modo de ver tem por si a maioria dos sábios e a toda a gente. Mas a maioria dos sábios e dos leigos podem errar, e é o que se dá. Nota 2. Camille Flammarion, A Morte e seus Mistérios, volume 1. Se não vejamos, seremos nós tão grandes que criemos ideais elevados e tão pequenos que os vermes nos devorem para iludir a vigilância da morte que também os espreita? Serão de tal modo prodigiosas as nossas faculdades que criamos ideais sem realidade e essas faculdades que tão superiormente se revelam, negar-se-iam a si mesmas, iludindo-se e deixando-se vencer pelas mais fracas das negações? Nada? Terá o nosso pensamento forças para conceber a imortalidade e não terá a natureza capacidade para realizá-la? Se o nosso destino se reduz, afinal, ao aniquilamento, de onde nos veio a ideia da imortalidade? Nada é mais razoável, racional e concluente para os nossos sentidos, senão a realidade de nenhum homem duvidar de que existe, e, contudo, o simples fato de existir implica em mistério, por certo mais complexo que a imortalidade. Até mesmo a observação mais superficial destrói a hipótese materialista, que faz da consciência uma função da matéria, pois que não deixaria de revelar-se de um momento para outro, pelo menos enquanto o corpo não se decompusesse inteiramente. Uma das exposições mais brilhantes sobre este tema é, sem dúvida, a de Paul Gibier, que fixa a conformidade das leis físicas ao reconhecer a importância da manifestação da matéria sem vida e da influência do espírito sobre a matéria, isto é, da inteligência, profundidade e intensidade dos movimentos da matéria agenciada. Não conhecemos outra exposição tão profunda e merecedora da nossa admiração, pois nos revela desde as sensações genésicas da matéria bruta até as emoções fundamentais do ser pensante. Da integração da criatura no universo à evolução de si mesmo, em escalas tão progressivas que passa a refletir as vibrações idênticas do ser em que se integrou. Ouçamo-lhes a palavra. Deve-se estabelecer, em princípio, que os movimentos executados pelo homem, seu calor animal, a circulação do sangue e fluido nervoso, as vibrações da matéria cerebral, etc., não são absolutamente propriedades da matéria de que ele é formado, porém, modos da energia universal, manifestando-se segundo os fins da vida, por intermédio da matéria agenciada molecularmente de uma maneira especial para esse fim. Apressamo-nos, porém, a dizer que, se o homem fosse todo ele força e matéria, sua personalidade não subsistiria por mais tempo do que a combinação destes dois elementos, porque nenhum deles é ele. Entretanto, o homem, o filósofo, elevando-se acima dos objetos materiais para melhor dominá-los,
mergulha o pensamento na extensão infinita, para aí procurar a solução de dois mistérios: o mistério do mundo e o mistério que é o seu próprio destino. Contempla a abóbada celeste e os astros. Considera ansiosamente o universo onde ele, átomo, está perdido. Para que nada o perturbe, procura a abstração de tudo quanto aprendeu até então. Um fato lhe impressiona imediatamente o olhar. Existe alguma coisa. Esta alguma coisa é a matéria. Um segundo fato lhe atrai quase logo a atenção. Essa matéria se move. Imediatamente, o homem percebe que ela não se move por uma virtude própria, visto ser inerte, e que, sendo assim, não pode mover-se. O exame mostra-lhe que esse movimento, todas as suas consequências e transformações, são manifestações da energia. Energia psíquica, energia mental, pensamento. Depois de ter verificado que tudo, até este ponto do exame, se reduz a mostrar dois princípios, aos quais podem ser subordinados todos os fenômenos de que ele é testemunha, o homem detém-se espantado e desiludido. A energia pode dar-lhe a razão da existência da matéria, mas que é a energia de onde vem e que encerra ela? Em vão, ele dirige longamente o seu olhar para os mundos que continuam majestosamente trilhando o caminho que uma sábia e invisível mão lhes parece ter traçado nos céus. Desespera de nada aprender desse grande universo solene, mudo para ele e todavia animado. Por mais que interrogue as estrelas, a lua, o sol e os planetas, todos esses gigantes das alturas incomensuráveis permanecem surdos à sua voz. Então, só resta ao homem regressar à sua própria natureza, auscultar o seu viver e analisar-se a si mesmo. Vê em si, a princípio, um corpo feito de matéria emprestada da matéria ambiente. Esse corpo emprestado não lhe pertence, pois que deve ser privado dele um dia. Restituí-lo-á à terra, da qual o recebeu e o formara, no dia do vencimento da letra, que chegará inevitavelmente a cada um por sua vez. Quanto mais ele se analisa, mais acha a sua matéria semelhante a outra. Depois, ainda encontra em si, sob aspectos tão variados como os da matéria, essa energia, cujos efeitos viu nas coisas que o cercam. Até aí, compreende que é feito de matéria e de energia universais. Mas como foi que ele compreendeu todas essas coisas? Com o auxílio da matéria, com o da energia ou com o de ambas? Então a matéria e a energia universais seriam porventura inteligentes? Vendo os efeitos da morte e a inércia de um cadáver, ele deduz do fato que a matéria isolada não compreende nem pensa. Analisando as variedades de energias e vendo que elas não servem senão para entreter as funções da matéria organizada ou para executar as ordens da vontade consciente e inteligente, concluiu daí haver compreendido o que queria compreender, com alguma coisa que não é nem a sua matéria nem a energia, e dá a isso o nome de inteligência. Conhecendo sua própria natureza, o filósofo prossegue, logicamente, do conhecido ao ignoto, e diz consigo mesmo que, sendo a sua matéria e energia tiradas da ordem universal, a inteligência deve ter a mesma origem.
adivinhou o terceiro elemento do universo. Viu e compreendeu que, simultaneamente, com a matéria e com a energia, existe a inteligência do mundo. Nota explicativa 3. Paul Gibier. Análise das coisas. Não é, evidentemente, nos cadáveres que se deve procurar o princípio da vida, porque esse princípio deixou de existir ali, como é fácil de concluir, desde que tão profundas diferenças se observam. Quereis saber o que é a alma? Dizia o padre Antônio Vieira. Olhai o corpo sem ela. Atualmente, graças aos modernos estudos da ciência espírita, pode-se em resumo afirmar que, quando o ser morre, o seu espírito e perispírito abandonam o organismo material e aguardam temporariamente no espaço o ensejo propício para revestir, por um novo nascimento, uma nova forma corpórea, ou neste planeta em que habitamos, ou em outro superior, onde possa prosseguir na sua evolução. Desta sorte, o homem, como todo ser vivo, é um composto de 3 entidades: um espírito, princípio intelectual individual, um perispírito, princípio fisiológico e organizador, e um corpo, princípio material, destinado a pô-lo em contato direto com o mundo externo. Nota 4. O perispírito do espírito, do grego peri, em volta, é a confirmação lógica do estudo dos evangelhos e das cartas apostólicas, e ainda mais, o resultado do ensino emanado dos espíritos, cuja missão é ensinar todas as verdades e restabelecê-las no seu verdadeiro sentido. João 17, capítulo 17, versículos 26, 12, 13 e 29. É doutrina antiga dos egípcios da 15ª dinastia, descrito por Paracelso no século XVI, estudado por Eliphas Levi como duplo fluídico em 1863. Os princípios espiritualistas nos ensinam que no mundo existem 3 elementos a constituí-lo: o corpo material, o corpo espiritual, o perispírito, que se une o corpo físico ao espírito e que lhe serve para suas manifestações exteriores, e o espírito. A existência do perispírito era conhecida com o nome de Oxema pelos filósofos gregos e orientais. Classificavam-no como invólucro da alma, lúcido, etéreo e aromático. É a doutrina da Igreja que, se o espírito existe, deve existir um corpo para se fazer conhecer. E nada mais lógico, Santo Agostinho, o doutor da Igreja, entre outras considerações, diz: acredito, portanto, que a alma não poderia viver sem corpo algum. Obras de Santo Agostinho, de 1679, tomo 2, carta 258 e seguintes. Citação de J.B. Valadão em Revista Internacional do Espiritismo. É o perispírito ainda que, no indivíduo, mantém a identidade consciente do ser, pois que, sendo um ponto assente em fisiologia que, de 7 em 7 anos, ou segundo outros, em período muito mais curto, todas as moléculas do nosso corpo são eliminadas e substituídas por outras. É lógico supor que, decorrido esse ciclo, não poderíamos ter a consciência de sermos a mesma pessoa que éramos no começo desse período de tempo. E, todavia, é certo que esta renovação celular não obsta a que o homem tenha nítida consciência de que sua pessoa e os seus órgãos são precisamente os mesmos que anteriormente. É que o perispírito, como força de assimilação unificadora do ser, substituiu assim, pouco a pouco, as células eliminadas por novas células identicamente orientadas. Não se julgue, porém,
que o perispírito esteja sempre como que encerrado dentro do ser vivo. Ele se expande mais ou menos intensamente, segundo o seu grau de pureza e o seu poder irradiante. Essa irradiação manifesta-se visivelmente na aura ou eflúvio ódico, demonstrado por Reichenbach, Boerhaave, Coronel de Rochas, Barão do Pré, Barradic, D'Urville, Martins Velho, Lobo Viela, Chazarran, Dupotet, Diran de Gros e outros mais. No ser humano, como até nos vegetais, existe também o fluido vital. Nota 5. Allan Kardec teve ocasião de verificar e estudar inúmeros casos com diversos médiuns de fenômenos objetivos. Chegou à conclusão da existência de um corpo fluídico que envolve o espírito ou a alma, assim como o corpo carnal nos envolve, e chamou a esse corpo perispírito, explicando que, envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma, do mesmo modo, há uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Mas o perispírito é o preservador desse fluido, o que controla o seu equilíbrio no organismo, assim como o conservador da forma material. A agregação e desagregação da matéria corporal, a organização e a reorganização dos tecidos, bem como os processos indispensáveis à manutenção de organismo, não têm explicação satisfatória se excluirmos o perispírito. Claude Bernard, que a princípio erige a fisiologia como disciplina autônoma, introduzindo o determinismo científico em todas as reações do corpo, julgava ser tudo isso impossível de se realizar sem a ideia diretriz, espécie de entidade metapsíquico-biológica. O filósofo inglês Cudworth denominou esse elemento constitutivo do ser humano de mediador plástico, porque sem ele não se conceberia o modo pelo qual a matéria é plasmada. Sobre o perispírito e a precariedade da fisiologia oficial, para explicá-lo, o Dr. Gustave Gellé, em sua magistral obra, diz: é preciso e é quanto basta para compreender o mistério da forma específica, o desenvolvimento embrionário e pós-embrionário, a constituição e a manutenção da personalidade, as reparações orgânicas e todos os outros problemas gerais da biologia, a admissão de uma noção que não é nova, mas se apresenta de uma forma nova, a de um dinamismo superior ao organismo que o condiciona. Não se trata, certamente, da ideia diretriz de Claude Bernard, uma espécie de abstração de entidade metapsíquico-biológica incompreensível, mas sim de uma noção concreta de um dinamismo diretor e centralizador, dominando as contingências intrínsecas às reações químicas do meio orgânico, como as influências ambientais do meio exterior. Nota 6. Gustave Gellé, de l'inconscience ou consciência. A ideia do perispírito não é necessária unicamente para dar explicação da existência do espírito. É fato constatado e constatável a todo momento para quem queira se dedicar à sua pesquisa. A organização do ser humano acusa a existência do perispírito. Seja, porém, qual for a forma de encará-lo, o indubitável agora é que no perispírito, ou seja, o invólucro do espírito, existe como em todos os seres vivos,
um fluido poderosíssimo, independente e diverso da parte material do nosso corpo. Facílimo de se demonstrar, porque em determinados casos esse fluido se irradia do nosso corpo, tornando-se visível em certas circunstâncias e podendo fotografar-se, medir-se e apreciar-se com diversos aparelhos. Aludimos ao magnetômetro de Fortin, ao galvanômetro de Crookes, ao dinamoscópio de Coulomb, ao biômetro de Bardug, ao pêndulo de Thor, etc. Urge que o leitor não se habitue a ver nessa expressão fluido apenas um termo vago, destinado a disfarçar a nossa ignorância. Cumpre ficarmos persuadidos de que estamos perenemente numa atmosfera invisível, intangível para os nossos sentidos, mas tão real e positiva como o próprio ar. Não temos visto as maiores inteligências, os mais hábeis analistas, químicos e físicos viver em contato diuturno com o argon, essa nova matéria gaseificada que fazia parte integrante do ar, sem que lhe suspeitassem a existência? Nota explicativa 7. Charles Richer, A Grande Esperança. Gabriel Delany, L'Espiritisme devant la science. Servimos-nos de um exemplo. A luz que para Newton era emissão corpuscular, com Fresnel passou a ser um movimento ondulatório, finalmente chegando através de inúmeras pesquisas a ser classificada como partículas ondulantes. No mundo que conhecemos, mundo do qual a ciência cada dia descortina imperfeitamente algum novo mistério, tudo parece não ir além de fluidos e vibrações. A luz, o calor, a eletricidade, os sons não passam de vibrações. Mesmo a teoria ondulatória de M. de Broglie e a teoria dos quanta de Max Planck, considerando-se ainda que o princípio de incerteza proposto por Werner Heisenberg, derivado da teoria dos quantas, já ultrapassou os lindes da física para ser invocado até no terreno da psicologia. Sabe-se em química, por exemplo, que, combinadas certas proporções de duas inocentes substâncias abstratas, portanto, invisíveis, intangíveis e imponderáveis, uma parte de hidrogênio e duas de oxigênio, ambas inofensivas, formam um elemento concreto, a água. Junte-se-lhe um átomo a mais de qualquer dessas substâncias inócuas e teremos a origem de um outro elemento corrosivo e deletério. Sabemos que depois de Lavoisier, a química fez progressos notáveis e, confundindo-se com a física, pode aprofundar a estrutura íntima da matéria. Porém, nenhuma diferença substancial foi assinalada sobre as células animal e vegetal do ponto de vista biológico, físico e químico. A matéria, que era de início desconhecida, granulosa, é constituída por átomos cuja pequenez perturba a nossa imaginação, pois exibem bilhões de átomos num miligrama de hidrogênio. Sabemos mais, que cada um desses átomos representa por si só um mundo. E como se houvesse no grande como no pequeno uma organização homóloga, cada átomo é um mundo solar em miniatura, constituído por um núcleo central semelhante a um Sol, em torno do qual volteiam os elétrons negativos e os pósitrons positivos, análogos eles próprios aos planetas. Conseguiu-se, desses átomos, medir a velocidade, a energia, a vibração e o número, como se mediu a velocidade, a massa e o número dos planetas que gravitam ao redor do Sol.
Hoje sabemos, em escala notável, qual é a combinação das partículas que dá a cada átomo suas propriedades químicas, físicas e ópticas, apesar de existirem 92 tipos de átomos até o presente. Conhecemos também como a estrutura de cada átomo gira teimosamente em torno de uma diminuta região chamada núcleo, que é quase um ponto matemático. Finalmente, a matéria comum do universo foi distribuída em novas partículas elementares chamadas elétrons, prótons, pósitrons, nêutrons e mesotrons. Nota 8. Roger D. Rausch. A ciência avança. Se a química e a física podem separar os elementos constitutivos da água, patenteando suas propriedades, bem como pode decompor um corpo composto, concreto, e se a biologia nos mostra que no interior de um corpo vivo, em sua estrutura íntima, estão aqueles mesmos corpos inanimados que constituem o universo e que podemos observá-los, quer sob o ponto de vista físico, quer sob o ponto de vista químico. Por que não poderá o Espiritismo, do mesmo modo, separar os dois elementos constitutivos do homem, o espírito e a matéria? Estes exemplos devem, pois, inspirar confiança ao leitor quando afirmamos a realidade concreta dos fluidos, e modéstia àqueles que orgulhosamente proclamam saberem todas as coisas, supondo que a natureza já não tem mistérios para eles. É por isso que esse fluido é admitido hoje por diversos fisiologistas, embora hostis alguns à teoria espiritualista. Assim, o barão de Reichenbach apelidou-o fluido ódico. Outros, fluido neúrico, fluido psíquico, força psíquica, força irradiante, força vital, força astral, etc. Ou, segundo os espiritualistas, fluido vital. Na opinião de Reichenbach, não somente o organismo humano, mas todos os corpos da natureza estão penetrados de um fluido especial derivado da força, substância universal dos ocultistas. Esse fluido, esse ode, como eles o chamam, pode ser projetado voluntariamente ou não fora do corpo, e em certos casos torna-se mesmo visível. Seres dotados de maior faculdade de percepção, que o autor chama sensitives, têm o dom de ver o ode ou fluido do homem, dos animais e das coisas. Mais tarde, as afirmações de Reichenbach foram verificadas pelo Coronel de Rochas, cuja competência científica oferece garantias desejáveis. Este experimentador chegou a fotografar o que se pode chamar imagem astral de um mineral. Eis agora, segundo Arnold Bockowitz, que as reuniu em volume, as pesquisas de Reichenbach sobre o ode. É nas mãos, principalmente das extremidades dos dedos, que o fenômeno é mais visível. A cor das chamas que daí evolam é vermelha à esquerda e azul à direita. Do mesmo modo, em todos os animais, o lado esquerdo desprende clarões ódicos vermelhos e o direito a luz azul. Recordamos que o Dr. Ruiz comunicou à Sociedade de Biologia as experiências que, feitas com pessoas adormecidas, lhe deram resultados semelhantes àqueles que acabamos de citar. Acresçamos que o Dr. Paul Gibier afirma a existência dessa força anímica.
Ele diz tê-la visto desprender-se na obscuridade, sob a forma de matéria vaporosa luminosa, do corpo de um dos seus pacientes. Ela emana principalmente ao nível da região epigástrica ou dos grossos troncos arteriais. A propósito, devo dizer que, por ocasião do desprendimento dessa força do corpo do paciente, geralmente os assistentes sentem, sobretudo no verão, ou uma atmosfera tépida ou viva impressão de frescor. Nota explicativa 9. Paul Gibier, Análise das Coisas. Ao estudo demonstrativo da ação da força psíquica feita pelo professor William Crookes com o concurso do médium americano Daniel Dehaene, é necessário salientarmos o desvelo e o método que foram aplicados nessas experiências, pois a meticulosidade do referido professor chegava ao extremo de anotar a temperatura do ambiente em que eram pesquisadas e atestar a ação dessa força com aparelhos de alta precisão. Apesar do desejo que temos de reproduzir as experiências que são fundamentais, vemo-nos forçados a um resumo. Crookes verificou, por meio de registradores ultrassensíveis e construídos ad hoc, que Home podia, pela simples imposição dos dedos, sem pressão e mesmo sem nenhum contato, aumentar de quantidades enormes, 300%, o peso de diversos objetos. Basta citar apenas uma das declarações do experimentador, cuja gravidade o leitor facilmente aquilatará. Creio que descobri o que essa força física emprega para desenvolver-se. Servindo-me dos termos força vital ou energia nervosa, sei que uso palavras que para muitos investigadores se prestam a significações diferentes. Mas, depois de ter testemunhado o estado penoso de prostração nervosa e corporal em que algumas dessas experiências deixaram o Sr. Home, depois de tê-lo visto em um estado de desfalecimento quase completo, estendido sobre o soalho, pálido e sem voz, não posso deixar de afirmar que a emissão da força física seja acompanhada de um esgotamento correspondente de força vital. 10. William Crookes, das forças psíquicas. Tal é, resumidamente, a opinião do hábil físico inglês sobre a força psíquica, ou conforme os espiritualistas a designam, força fluídica. Em suma, para maior prova da sua existência, veem-na em completa ou semi-escuridão os indivíduos sensitivos ou médiums, em forma de auréola de cores diferentes, irradiando em torno da cabeça e membros de cada um de nós. Veem-na, pela mesma forma, os sonâmbulos lúcidos. Encontram-na nas chapas fotográficas reveladas nas experiências do Dr. Luiz, Dr. Bellart, Dr. Barradic, Dr. Berthollet, Dr. Martins Velho, Conde de Rochas, Reichenbach e outros, que apresentam curiosíssimos exemplares de impressões digitais e demais partes do corpo humano, luminosas e de várias espécies. Notas 11. A. Martim Velho, o magnetismo. Este fato é de importância capital, sabendo-se que a fotografia é o agente comprovante mais poderoso. O Dr. Barradic, por exemplo, conseguiu fotografar os fluidos que envolvem o corpo humano. Numerosíssimas experiências desse gênero foram feitas, a partir de 1927, pelo Dr. Berthollet. Obteve ele a fotografia das mãos fluídicas de Issaef. Na fotografia, vêem-se não só vagas auréolas envolvendo a imagem das extremidades digitais, mas ainda um completo sistema figurado
de linhas de forças emanadas de um ou muitos centros e irradiando dos dedos como que uma fonte luminosa. Apesar de todas as críticas, o valor documental das fotografias não pôde ser negado, acrescenta o Dr. Belar, outro grande pesquisador. São, portanto, os cientistas que o comprovam, e as fotografias o demonstram, e as pessoas videntes o testemunham. Contra fatos não há argumentos. Quando um fato se produz, cessam-se todas as negativas. Sobre o assunto, quão justas cabem aqui as palavras do nosso estimado confrade Manuel Quintão, quando diz: pois bem, parodiando a cínica acadêmica, poderíamos colocar na boca do sentencioso cientista contemporâneo a seguinte frase: como pode haver magnetismo se eu não vejo, não toco, não sinto o chamado fluido magnético? E, contudo, o sentiria, tocaria e veria se o quisesse, tal como fizeram de Rochas, d'Urville, Dr. Luiz, Duprel, Aksakov, Azan, Rasset, Bernheim, Bardik, Berthollet e tantos outros experimentadores argutos e probos que comprovaram a exteriorização da sensibilidade e da motricidade, a fotografia dos eflúvios, a medicina transplantatória, a ação medicamentosa à distância, etc. Quanto às demais hipóteses fisiológicas apresentadas para explicar essas manifestações da individualidade psíquica independente do organismo, são de todo insuficientes. Se a velha metafísica já não nos convence, a metapsíquica não explica e a teologia tergiversa com a razão, todavia, o homem que pensa e medita tem a intuição nítida de que há nele um quid que não morre e que o seu procedimento, bom ou mau, não pode ser coisa indiferente para o problema do seu destino. O homem é crente por instinto, mas não pode acreditar nos deuses antropomórficos, caprichosos, venais e vingativos que lhe querem impor. Não pode crer em milagre, em virtude da ciência, afirma que ele não existe, subsistindo apenas o desconhecimento da causa que o originou. Não pode aceitar a predestinação de uns para a beatitude e na condenação eterna de outros a suplícios sem termo. O homem de hoje quer ser religioso, mas não admite crenças impostas em nome da fé. Aceita apenas as que resultem de convicções baseadas na razão e na análise. Assim, o homem não é, como o pintam os materialistas, um personagem efêmero que, por fatalidade do destino, nasce príncipe ou carvoeiro, banqueiro ou mendigo, filântropo ou salteador, e que mais cedo ou mais tarde vai encontrar no túmulo, que a todos aguarda, um destino exatamente igual, o aniquilamento da sua individualidade, destruição que seria a máxima das injustiças e o cúmulo dos absurdos. Não, pelo contrário, o homem é uma individualidade indestrutível que, pelos seus próprios esforços, se aperfeiçoa e progride em novas encarnações, depurando-se pelas provas. Assim o pede a justiça, assim o reconhece a razão, assim o confirmam todos os que, tendo deixado a terra, vivem nas regiões do espaço. Presentemente, a distinção do corpo e da alma, sua própria individualidade, são observadas em diversas circunstâncias e em certos estados de hipnose, como, por exemplo, os de sonambulismo, de magnetismo, de desdobramento da personalidade, de aparições de mortos e vivos,
de visões de dupla vista, de transporte, de raporte, de psicografia, de escrita direta, de incorporações mediúnicas, de voz direta, etc. A esse respeito, o Dr. Gustavo Geli dizia: adote-se ou não a explicação espírita, o certo é que, dos estudos de psicologia experimental, resultará a derrota do materialismo negativista. Não somente os fenômenos mediúnicos que o contrariam, mas os estudos sobre a telepatia, o hipnotismo, o sonambulismo, os desdobramentos da personalidade, as manifestações superiores da subconsciência. Não é mais possível considerar o pensamento como secreção do cérebro, nem a alma como função dos centros nervosos. É inadmissível, com efeito, que uma secreção anormal, acidental, patológica possa ser constantemente superior à secreção normal, regular e fisiológica. Não é possível conceber uma função que não só possa ser separada no órgão, como ainda, em tais condições antifisiológicas, adquirir 1000 vezes mais potência e extensão. Não seriam por demais insistir nesse raciocínio. A interpretação dos fenômenos do espiritismo experimental pela doutrina espírita, abrangendo a teoria anímica, e a mais simples, a mais racional e a mais natural. O espiritismo, na sua prática doutrinal e experimental, explica a concepção desses fenômenos e prova que a alma humana é uma substância distinta do corpo e que, ao contrário da sua etimologia, a alma não é um sopro, é uma entidade viva e inteligente. A prova da sua existência e imortalidade são inúmeras. Seria necessário um volume especial para expô-las. Cada um de nós, além disso, já se terá certificado algumas vezes. Nota explicativa 12. Tendo em vista a extensão dessa nota, irei colocá-la na descrição do vídeo. No entanto, podemos confirmar a prova da sua existência baseados em dados experimentais rigorosíssimos que, resumidamente, poderão ser expostos assim. A. Os espíritos são pura e simplesmente as almas de indivíduos que, em épocas mais ou menos recentes ou remotas, habitaram a superfície da Terra. B. Todos os espíritos que se manifestam na Terra são contestes em afirmar como sendo almas que já viveram aqui, dando os nomes por que foram conhecidos e apresentando também provas irrecusáveis da sua identidade. C. Aqueles que se materializam com nitidez apresentam as feições exatas que aqui tinham, e os que se manifestam pela escrita revelam a mesma caligrafia e o mesmo estilo característico. Estas experiências, feitas centenas de vezes por conspícuos observadores de todos os países, demonstraram por forma iniludível que esse quid misterioso sobre o qual a morte não tem poder, continua a viver noutro meio, podendo, em condições determinadas, tornar-se visível e tangível, reconstituindo pela adjunção temporária de moléculas materiais, auridas no meio ambiente, um corpo novo, cópia fiel daquele que a morte desagregou. Apoiando-nos nas observações de tão distintos sábios e acrescentando as experiências desses ensinos com as pesquisas realizadas por nós, é nossa a honra em seguir-lhes as pegadas. É que o Espiritismo não é crendice própria de espíritos fracos, mas um corpo de doutrinas científicas e positivas, baseadas em numerosíssimos fatos, meticulosamente observados e nas revelações concordantes de milhares de espíritos desencarnados. Só ignorantes, ou aqueles que, não o sendo, não quiseram todavia estudá-la conscienciosamente,
é que hoje se atrevem a combater ou impugnar a doutrina espírita. Mas esses, embora constituam número, nada provam, porque lhes falta autoridade para discutir e argumentar o que nunca estudaram. E mais, a doutrina espírita abomina o misticismo e não reconhece o milagre. Para ela, todos os fenômenos são naturais, embora pouco vulgares. A sua doutrina, longe de nos fazer aceitar isso cegamente, ensina a distinguir o verídico do falso, o possível do impossível, mediante leis que se revelam em relação à constituição e à função do elemento espiritual. Para ela, não há mistérios, mas sim ciência. Ciência baseada na razão e nos fatos, que procura o conhecimento. Não repudia qualquer descoberta nova, porque a ciência é o repositório das leis da natureza, e sendo estas de Deus, repudiando-a é repudiar a obra divina. Nota explicativa 13. Allan Kardec, Obras Póstumas. Experimentadores e psicólogos eminentes já lançaram as bases da anatomia e fisiologia da alma humana, fazendo-a descer das concepções abstratas e imateriais à realidade objetiva da análise e da observação. Será a ciência do presente século, a ciência da alma, como a denominaram, acionada pela incoercível lei da evolução universal. E foi o que se deu. Com o progresso e o conhecimento das leis da natureza, tais fenômenos têm, pouco a pouco, passado do domínio do maravilhoso ao dos efeitos naturais. De modo que o que outrora se supunha sobrenatural não é mais atualmente, nem o será doravante. É regra experimental estabelecida e perfeitamente lógica que, se um fenômeno se reproduz em idênticas condições, é porque obedece a uma lei, e pois já não é miraculoso. Essa lei poderá, quando muito, ser desconhecida, mas não deixará de existir, e o tempo promulgá-la-á. Portanto, não sejamos levianos em rejeitar a priori o que à primeira vista não podemos compreender, porque longe estamos de conhecer todas as leis e a natureza não nos revelou ainda todos os seus segredos. O mundo invisível, bem o sabemos, é um novo campo de observação, cujas profundezas seria presunção suporem-se exploradas, quando incessantemente se estão patenteando aos nossos olhos novas maravilhas. Todavia, devemos concordar, fatos há que a impossibilidade material é demonstrada pela lógica e pelas leis conhecidas. Os que se obstinam em negar a existência do mundo espiritual, sem contudo poderem neutralizar os fatos, se esbofarão em procurar-lhes a causa exclusiva no mundo corporal. Mas uma teoria só é verdadeira quando pode dar a razão de todos os fatos e cai por terra desde que um único a contrarie, pois as leis da natureza não admitem exceções. Foi o que aconteceu com a maior parte das que foram, a princípio, imaginadas para explicarem os fenômenos espíritas. Todas ruíram sucessivamente, e tudo mais não se resumia a opiniões pessoais diante dos fatos que lhes escapavam. Quando foram esgotados todos os sistemas, quando as positividades dos fatos ficaram à margem de seus conhecimentos, não houve remédio senão recorrer à teoria espírita como a mais concludente, porque, não sendo formulada previamente em bases perfunctórias,
ela abrange todas as variedades e todas as modalidades dos fenômenos. A razão de deparar-se nela, completa e satisfatória solução do que debalde se a tinha procurado, torna-a aceita em caráter genérico. Entretanto, ainda há muitos que a repelem. Tem ela este ponto de contato com todas as grandes ideias que surgem em oposição aos costumes e às crenças, e sempre encontrou, em mais ou menos tempo, contraditores intransigentes, mesmo entre os homens esclarecidos. Chegará, porém, o dia em que a verdade deve luzir. Então, os instrumentos da oposição ficarão surpresos, tão natural lhes aparecerão o que combatiam. Assim será com o Espiritismo. E já é para se surpreender que de todas as grandes ideias que têm convulsionado o mundo, nenhuma conquistou em tão pouco tempo imenso número de partidários em todos os países e em todas as classes sociais. Nota 14. Allan Kardec, Obras Póstumas. Mas perguntar-nos-ão: o que vem a ser essa doutrina cujas experiências provam a existência dos espíritos? É muito fácil, facílima a sua explicação. É só questão de querer entendê-la. Para isso, porém, é preciso despir-se de todos os dogmas e preconceitos religiosos, de seus misticismos incongruentes e de todas as vaidades, científicas ou não. Segundo a teoria espírita, o homem é um espírito momentaneamente revestido de uma forma corpórea. O espírito não é mera abstração, nem um ponto matemático, mas sim entidade real, circunscrita e limitada, a que só falta o ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Em vida, como depois da morte, o espírito acha-se constantemente envolto numa substância fluídica mais densa, embora também em regra seja invisível a que se convencionou chamar perispírito ou corpo astral. O perispírito do homem apresenta a forma humana e é por seu intermédio que o espírito exerce um poder extraordinário sobre a matéria que o reveste e o rodeia por toda a parte. A ação dele sobre a matéria ponderável explica-se facilmente pela sua natureza fluídica. Sabe-se em física que os gases e fluidos mais rarefeitos, os imponderáveis, como o calórico, a eletricidade ou o éter, na hipótese de um só fluido, são tanto mais poderosos quanto mais rarefeita é a sua substância. Não é porventura a luz imponderável que exerce poderosa ação química sobre a matéria ponderável? Não é ela que, na chapa fotográfica, decompõe os sais de prata e que reproduz a imagem? Não é sob a sua ação enérgica que se elabora nos tecidos da planta a clorofila que dá às folhas a bela cor verde que ostentam? Não é a privação da luz solar que dá aos mineiros a cor terrosa e pálida, resultante de uma profunda alteração das condições fisiológicas normais do organismo humano? Se, pois, a luz, agente imponderável, atua energicamente sobre a matéria inerte e a organizada, por que não há de o espírito, mais imponderável ainda, influir poderosamente sobre a matéria bruta? E a eletricidade, imponderável também, que força colossal não exerce ela sobre a matéria, iluminando cidades, impulsionando comboios e acionando fábricas enormes? Se, pois,
A luz, o calórico, a eletricidade atuam sobre a matéria inconsciente e, fatalmente, como não se admitir que o espírito, força inteligente e voluntariosa, exerça sobre a matéria uma ação mais enérgica e mais consciente? O corpo, agregado molecular de matéria, desagrega-se nos seus elementos constitutivos. Morre. Mas esses elementos não se destroem, não se aniquilam, transformam-se apenas, indo entrar na composição química de outros seres. O corpo é o espírito materializado, porque o homem, quando morre, aí paralisa e sua evolução de agregação e desagregação. Não envelhece, não evoluciona, mas sim tende a esboroar-se, voltando à insignificância dos elementos simples que constituem o universo. A vida, sem dúvida, é um espírito materializado, e o corpo é a consequência dessa materialização em contínua agregação e desagregação. Nota explicativa 15. Raimundo Noronha. Homem, Deus ou demônio? O espírito, porém, substância simples e una, sem elementos químicos desagradáveis, não se decompõe pela morte. Liberta-se apenas do corpo, conserva a sua individualidade e personalidade anterior, e vive perpetuamente envolto no seu perispírito, nas regiões do espaço, a menos que não volte a animar um outro corpo. Resta agora saber se o espírito, depois de emancipado dos laços corpóreos, pode ou não se comunicar com os homens vivos e trocar com eles os seus pensamentos. Que isso já ultrapassou os limites de uma simples possibilidade, atingindo em cheio o domínio do real, hão de demonstrá-lo todos os fenômenos que temos de expor mais adiante. Por ora, contentamo-nos com a demonstração da simples possibilidade, apoiando-nos tão só sobre a razão. Os fatos virão mais tarde. Sendo o homem apenas um espírito aprisionado no corpo, atuando em vida sobre esse corpo por intermédio do perispírito, e podendo, pela mesma razão, depois de liberto, influir sobre a matéria ponderável, por que é que os espíritos livres não hão de querer e poder se comunicar com as pessoas que aqui deixaram e a quem se achavam ligados pelos vínculos do amor ou da amizade? Será lógico supor que a morte destruiu para sempre com o amor materno, paterno, filial ou conjugal? Desde que se admite que a alma sobrevive ao corpo, é lógico supor que ela conserva a sua identidade e personalidade, isto é, todos os conhecimentos adquiridos na vida e todos os afetos que a exornavam. Ora, sabendo-se que os espíritos temporariamente permanecem no espaço em plena liberdade e de acordo com o grau de evolução de suas esferas, submetidos, porém, à lei do livre-arbítrio ou da causa e efeito, podendo transportar-se de uns a outros lugares com a celeridade do raio, não será lógico e consequente admitir que aqueles que em vida nos amaram sintam-se depois da morte atraídos para nós e que desejem, por qualquer forma, nos comprovar a sua existência e entrar em relação conosco? Se esta hipótese não é racional e lógica, para os que admitem como incontestável a existência e sobrevivência da alma, nós pediremos a esses pensadores que, embora endossando estes princípios, se recusam a aceitar as suas consequências, nos demonstrem com razões físicas ou fisiológicas
que estamos em erro, provando: A. Que quem pensa em nós durante a vida não pode pensar em nós depois da morte. B. Que quem pensa naqueles que amou em vida não pode reentrar em relações póstumas com eles. C. Que se pode estar em qualquer parte, não pode estar ao nosso lado e, estando junto de nós, não poderá, por qualquer forma, comunicar-se conosco. D. Que pelo seu invólucro fluídico, perispírito, não pode atuar sobre a matéria ambiente, inerte ou animada. E. Que podendo atuar sobre a matéria, não pode produzir sinais materiais convencionais, REPs, ou, podendo influir uma pessoa, médium, não pode incorporar-se nele a fim de transmitir o seu pensamento. Quando os adversários do Espiritismo nos demonstrarem que isto não pode ser, mediante razões irrespondíveis, então não teremos dúvida em reconhecer que estamos errados. Essa demonstração, porém, até hoje ainda não se fez. Os espíritas provam cientificamente a sua crença com numerosíssimos fatos irrefragáveis e com um raciocínio mais rigoroso. Os inconsequentes fecham os olhos propositadamente aos fatos e, sem demonstrar a sua falsidade, limitam-se a dizer dogmaticamente: não creio porque isso é impossível. Nós também sabemos fechar os olhos, mas se os cerramos é em virtude da ignorância daqueles que, acima da razão e do bom senso, colocam a fé cega nos dogmas, embora conservando os olhos abertos. Quanto à negação, nada prova. Seria até absurdo o nada provar alguma coisa. Os negadores divertem-nos quando afirmam doutoralmente que não há nisso senão ilusões, erros, mistificações, alucinações, prestidigitações e outras parvoíces. Que eles conhecem a lei da natureza, que o universo não tem segredo para eles, que a alma não existe, que não há espírito nem no homem, nem no cosmo e que tudo se explica pela matéria e suas propriedades. Analisando-os, porém, com modéstia, estes raciocinadores não são cândidos. Os fatos que vamos relatar, apesar de exigirem uma atenção especialmente severa, por estarem em desacordo com as noções atuais de conhecimento, são precisos com as observações astronômicas, físicas, geológicas, antropológicas, fisiológicas, etc. Portanto, vamos aos fatos, pois Manjedi já dissera que não há nada mais teimoso do que um fato. Analisando-os, porém, com modéstia, estes raciocinadores não são cândidos. Os fatos que vamos relatar, apesar de exigirem uma atenção especialmente severa, por estarem em desacordo com as noções atuais de conhecimento, são precisos como as observações astronômicas, físicas, geológicas, antropológicas, fisiológicas, etc. Portanto, vamos aos fatos, pois Manjedi já dissera que não há nada mais teimoso do que um fato.